Amados, Deus quer falar com você. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus tem falado. Esse é o pressuposto básico do cristianismo. Se Deus não tivesse falado, como reconheceríamos a sua vontade para as nossas vidas? Como conheceríamos o próprio Deus? Mas Deus falou. Falou no passado através de sonhos, visões, aparições que foram registradas no Antigo Testamento e nestes últimos dias nos falou no seu próprio Filho. E o que ele falou foi registrado no Novo Testamento. Jesus é apresentado na Bíblia como o Verbo ou a Palavra de Deus, que está escrita em João 1:1. Como a expressão exata de ser de Deus, que também está escrito em Hebreus 1, versículo 3. E como aquele que subsiste em forma de Deus, em Filipenses 2:6 podemos encontrar. Jesus é a revelação mais perfeita de Deus, mas não é a única. Muita gente pergunta como as pessoas podiam conhecer a Deus antes da vinda de Jesus. Deus usou várias formas para falar com os homens. E o Salmo 19 fala sobre duas delas. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua mensagem, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada foge ao seu calor. Que coisa linda! Os versículos de 1 a 6 do Salmo 19. Podemos notar que este salmo começa falando sobre a revelação de Deus nas coisas criadas. Deus fala com o homem através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia faz discurso para outro dia, uma noite para outra. Apesar do discurso da natureza não ter palavras, em toda a terra se pode ouvir a declaração da natureza falando sobre Deus. Mas o que a natureza revela acerca de Deus? A carta de Paulo aos Romanos nos responde no primeiro capítulo, versículos 18 até 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Essa passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 21. Através das coisas que foram criadas, podemos reconhecer os atributos de Deus, o seu poder e até a sua própria divindade. A natureza revela Deus de maneira ampla, mas o pecado, a injustiça do coração dos homens, causa uma cegueira que impede o homem de conseguir ver. O triste resultado é que Deus fala com todos os homens, mas eles não querem ouvir a voz de Deus. E por isso, Deus diz: tais homens são indesculpáveis. Vocês viram bem? Indesculpáveis. Quando vier o grande julgamento, que pode ser visto em Mateus 25, os homens serão julgados culpados por causa de seu pecado de não quererem saber de Deus, mesmo tendo ele revelado na natureza, ele se revelado na natureza. As pessoas irão para o inferno porque Deus falou com elas, mas elas desprezaram a voz de Deus. Deus, sabendo que o pecado cegou o nosso entendimento, a capacidade de ouvi-lo através da revelação da natureza, providenciou uma revelação mais clara, a fim de que possamos conhecê-lo. Vamos ver os versículos, então, 7 e 11 deste mesmo precioso Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Oh, que maravilha! São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu povo, em os guardar a grande recompensa. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia nós temos uma revelação mais clara, bem fácil de ser compreendida e completa da parte de Deus. A revelação bíblica se dá em palavras que formam frases e proposições que podem ser perfeitamente entendidas por cada um de nós. Somente a Bíblia tem essa capacidade de restaurar a alma, porque Deus usa o Espírito Santo para falar conosco e se revelar, trazer entendimento. A Bíblia dá sabedoria, a Bíblia faz alegrar o coração e iluminar os olhos. Somente as palavras constantes na Bíblia Sagrada garantem recompensa para aquele que as cumpre. Outros textos confirmam essa verdade. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 3, 16 e 17 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia também nos instrui, lá em Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E como nos manda santificar através dela, lá em João 17:17, ele disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a poderosa palavra de Deus que nos transforma. E é o meio que Deus usou e usa para falar com os homens.
É o meio que Deus quer usar para falar com você. Para ter amizade com alguém é necessário conhecer tal pessoa, conversar com ela. Deus tem conversado conosco através da Bíblia. Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que conheçamos a sua vontade. Ele quer estabelecer um relacionamento conosco. E qual deve ser a nossa atitude diante de toda essa revelação de Deus? A Bíblia nos fala, nos versículos 12 a 14 do Salmo 19, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi, no final do Salmo 19, após falar sobre a revelação de Deus na natureza e sobre a revelação de Deus em sua palavra, não teve outra atitude senão de arrependimento e consagração. A Bíblia não é um livro informativo ou acadêmico. Nem mesmo Deus quer que o conheçamos apenas para que fiquemos mais espertos, mais sábios. Deus, através de sua palavra, quer nos transformar para melhor. Quer fazer com que sejamos aquilo que Ele nos fez. Quer que entendamos que somos pecadores. E entendendo isso, Deus nos convida para arrependimento e para uma nova vida de comunhão com Ele. Davi, ao ver que Deus, através da natureza e da palavra, viu-se como pecador. Vamos olhar para a presença de Deus ao nosso redor e, através da Bíblia, seguir o exemplo de Davi, pedindo que ele nos livre do grande pecado da soberba e pedir que purifique o nosso coração e o nosso falar. Você quer ver a Deus? Ele está em todos os lugares. Você pode encontrá-lo na criação, você pode vê-lo através de pessoas, mas certamente ele sempre estará presente nas Escrituras Sagradas, onde se revela em sua plenitude através do seu Filho Jesus. Deus está te esperando. Não deixe de encontrá-lo logo. Que Ele te abençoe através da sua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém.